Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 Horas. Você sabia que 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva pode ser afetada pela endometriose? E você sabe quais são os sintomas e tratamentos para essa doença? Hoje, Dr. Maciel Costa, ginecologista e obstetra do São Lucas Hospital Center, vai esclarecer as principais dúvidas e vai falar também sobre a cirurgia robótica que vem sendo utilizada para tratar as pacientes. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. E hoje nós vamos falar sobre a endometriose e os tratamentos para essa doença que hoje é muito popularmente, assim, a gente está conseguindo falar mais sobre esse assunto, que é muito importante. E eu gostaria que o doutor começasse explicando para quem está em casa o que de fato é a endometriose e, o que causa, se tem uma causa específica para essa doença. Bom, a endometriose, para a gente entender o que é a doença endometriose, é interessante a gente entender qual que é o tecido normal, da onde que vem na fisiologia o endométrio. Então, o endométrio é um tecido que está dentro do útero. É este tecido que descama uma vez por mês e acaba causando as menstruações, né? Um ciclo fisiológico, a menstruação, ela vem num período de 22 a 35 dias. E é esse mesmo endométrio que no futuro vai receber a gestação ali também, na implantação, no início da gestação. Então, quando a gente entende o tecido normal dentro do útero, a gente começa a entender um pouquinho mais sobre a doença de endometriose. O que seria endometriose? É esse tecido que deveria de estar dentro do útero, porém, ele encontra-se fora do útero em qualquer outro órgão, na maioria das vezes, na pelve feminina ou na parte intestinal, até o diafragma, a gente pode encontrar esse tecido de endométrio fora. E este tecido de endométrio, ele responde a alguns hormônios, entre eles o estrogênio. Esse hormônio ele prevalece nas mulheres na idade fértil, principalmente na primeira menstruação, a partir na média, dos 12 anos de idade, até o final do menarque, que seria quando ela vai entrar na menopausa. Como esse endométrio ele responde ao estrogênio, a prevalência dessa doença é principalmente nessa fase de idade. E quanto mais estímulo do estrogênio, mais sintomas ela pode ter de endometriose. E existe uma causa ou é algo fisiológico que nasce com essa mulher também, ou ele se desenvolve ao longo dos anos? Como seria isso, doutor? Existem diversas teorias, e quando a gente sempre fala, tem um jargão na medicina, uma doença que tem várias teorias é porque a gente ainda não sabe dizer a real causa, né? A teoria de Samson que fala da menstruação retrógrada, que talvez células que acabam caindo dentro da cavidade abdominal pós o ciclo, durante o período menstrual, acaba se proliferando e gerando a endometriose. A gente tem a causa, uma outra teoria seria a teoria do tecido celômico, que durante o desenvolvimento, ainda no ventre materno, durante o desenvolvimento, parte desse tecido do endométrio, que deveria de estar dentro do útero, acaba seguindo ali a formação do peritônio e desenvolvendo endometriose quando tem um estímulo do estrogênio. Tem a questão epigenética, né? A gente sabe que quando a gente tem um histórico de endometriose, consegue fazer esse diagnóstico, a gente sempre pergunta se a mãe ou a irmã, alguém da família próximo também tem esse diagnóstico de endometriose. Porque a gente sabe que a parte genética, ela acaba influenciando. E não só o fator genético em si, mas as condições de hábito de vida dessa paciente. A gente sabe que a doença, ela é uma doença inflamatória. Então, quando a gente fala de hábitos de vida, quanto melhor a qualidade de vida daquela paciente em relação à dieta anti-inflamatória, atividade física, talvez ela passe a vida sem descobrir que tem endometriose, sem ter os sintomas de endometriose. E falando justamente dos sintomas, doutores, quais são os sintomas mais comuns e também que podem não ser tão comuns, mas que acontecem na endometriose? E quando é que a mulher ela liga aquele sinalzinho de alerta, de opa, alguma coisa está fora do normal, eu preciso consultar? A gente sempre fala sobre a consulta periódica, né, com o médico, mas acaba que muitas vezes algumas mulheres passam anos da vida sem consultar um médico, sem ter esse conhecimento também. Então, quais são os sinais que a gente deve observar? A endometriose, ela é uma doença, como eu comentei, ela pode infiltrar e estar presente em vários órgãos. Então, os sintomas, eles podem ser desde uma dismenorreia, que seria uma dor para menstruar, e aqui vem o primeiro problema da endometriose, porque às vezes vai passando de geração para geração. A paciente tem a primeira menstruação ali aos 12, 11 anos de idade,
e já vem com aquela cultura de falar que a dor para menstruar é normal, que isso vai passar. E é exatamente acreditar que aquela dor é normal é o que acaba atrasando o diagnóstico ao longo dos anos, né? Então, a cólica durante o período menstrual, ela não é normal, ela merece uma investigação. Então, a queixa mais comum das pacientes acaba sendo a dor durante o período menstrual, né? E a dor, ela é relativa, o que para uma pessoa a dor é mais forte, para outra talvez não seja tão forte, e ela acaba mantendo ali a sua vida normal, acreditando que aquilo é normal, sendo que não é. Além da dor para menstruar, por exemplo, se a paciente tiver endometriose intestinal, pode ter algumas alterações no sistema gastrointestinal dela. A gente tem algumas pacientes que referem que durante o período menstrual acaba tendo o intestino um pouco mais solto, ou acaba tendo dor para evacuar. Então isso é algum dos outros sintomas. Se tiver endometriose na bexiga, a gente tem algumas pacientes que se queixam de sintomas urinários. Às vezes até ardência ou sangue mesmo na urina, principalmente no período menstrual. Então é um dos outros sintomas. Quando a gente fala em sintomas da endometriose, a gente tem 3 perfis de paciente. Aquela paciente que vai ter esses sintomas que eu acabei de falar. Aquela paciente que vai chegar na primeira consulta para nós, ginecologista, relatando que está tentando engravidar e não consegue engravidar. Que a gente sabe que a endometriose é uma das causas de infertilidade. Então, às vezes a paciente não sente nada da dor para menstruar. Porém, a infertilidade em si, a dificuldade para engravidar, acaba sendo o primeiro sintoma nessa percentagem de pacientes. E o terceiro grupo de pacientes é aquelas pacientes que nunca sentiram nada, nunca vão sentir nada, e acaba descobrindo que tem endometriose por um exame de imagem que foi realizar, ou porque precisou fazer alguma cirurgia no abdominal, e durante a cirurgia o médico viu que ali também existia endometriose. Então, são esses três grupos. Perfis. E, doutor, falando sobre essa questão da infertilidade, que também é outras dúvidas muito comuns também, né? Todas as pacientes com endometriose, então, ela vai ter a infertilidade ou também é uma parcela dessas mulheres que terão esse tipo de sintoma? Dentre as pacientes que estão investigando a infertilidade, a gente sempre fala que é o casal que a gente investiga em relação à infertilidade, de 15% a 30% pode ter endometriose. Certo. Então, não é todas que têm endometriose que são inférteis, assim como não é todos os casais inférteis que possuem endometriose. Mas 1/3 da causa de infertilidade é um número expressivo. Então, investigar endometriose na paciente que está tentando engravidar faz parte da rotina clínica nossa, tanto no exame físico quanto no exame de imagem. E, doutor, como que seria para o diagnóstico, então? O doutor comentou sobre essa questão de perguntar sobre o histórico familiar, sobre os parentes mais próximos, mas é necessário exames de imagem? Quais são os tipos de exame, então, que vocês pedem para fazer esse diagnóstico e quanto tempo leva também isso, né, doutor? Bom, o primeiro desafio é aquilo que eu comentei no início, a gente acreditar na dor, que aquela dor para menstruar não é normal. Então, através da queixa da paciente, da clínica da paciente, a gente já consegue estipular um diagnóstico clínico de endometriose, né? Dor na relação sexual, dor para urinar, dor para evacuar, dor durante o período menstrual, são alguns dos sintomas ali envolvidos na endometriose, né? Assim como a paciente infértil, né? Pensei clinicamente que ela pode ter endometriose, a gente vai para o exame físico. No exame físico, é possível a gente examinar a parte abdominal da paciente para ver se tem algum cisto no ovário, de endometrioma, para ver se tem alguma massa palpável, tá? A gente pode fazer o exame de especular nesse exame físico, em que a gente vê o posicionamento do útero. E a gente sabe que na endometriose, principalmente nas endometrioses um pouco mais complexas, o útero pode estar desviado para um lado ou para o outro. E o toque vaginal, ele também é importante para nós ginecologistas. Por quê? O local que a endometriose mais gosta de acometer é o fundo de saco, o fundo da vagina, ali entre o útero e o reto. E no toque vaginal, a gente consegue notar se existe nódulo, se existem massas palpáveis, que são sinais sugestivos de endometriose. Já na parte do gastroenterologista, como pode também existir a endometriose intestinal, às vezes faz parte da rotina do gastro ter que examinar a parte retal também no exame físico. Feito o exame, pensado na hipótese clínica, feito o exame físico, o próximo passo é pedir o exame de imagem, né? A gente sempre aprende que o diagnóstico padrão ouro para endometriose é a videolaparoscopia. Porém, antes de indicar uma cirurgia, hoje é possível a gente mapear a endometriose.
Quais são os exames mais recomendados? É um ultrassom, mas não é qualquer ultrassom. Às vezes o paciente já fez vários ultrassons transvaginais e acabou não fazendo diagnóstico de endometriose. A endometriose é uma doença multifacetada, ela pode ter várias características. Então, não é apenas um ultrassom, é um ultrassom para mapeamento de endometriose feito por um especialista que saiba interpretar aquela imagem e fazer o diagnóstico, o laudo de endometriose. E hoje, um outro exame que a gente tem, que a acurácia é tão boa quanto o ultrassom, é a ressonância magnética. E aqui no São Lucas, quando a gente tem uma paciente com suspeita de endometriose, a nossa equipe da radiologia, eles já estão preparados em tentar fazer esse mapeamento o mais próximo possível da realidade, para que quando a gente vá operar a paciente, a gente tenha realmente a ideia de como está a pelve dessa paciente. Então aqui a gente faz uma ressonância magnética com preparo intestinal, com o objetivo da gente conseguir ver a parte intestinal se está ou não acometida pela endometriose. Outros exames de imagens que também são possíveis para fazer o diagnóstico, a gente tem a possibilidade de fazer um ultrassom transretal também, que ali quando tem a hipótese de endometriose intestinal, o ultrassom transretal ele tem algumas vantagens, a gente avaliar até a qual profundidade em relação à mucosa, em relação ao músculo dessa parede intestinal, que a endometriose pode estar acometendo. Bacana, então é uma gama de exames e é uma investigação muito ampla mesmo, né, doutor? Então é tudo feito, cada etapa com muita minuciosidade para então dar esse diagnóstico para a mulher também. E doutor, pensando nos tipos de endometriose, doutor, antes da nossa entrevista estávamos conversando um pouquinho, então é classificado em 2 tipos. Isso, doutor, poderia explicar um pouco mais sobre essa classificação? Existem da endometriose em diversas classificações, né? Tem a classificação que a gente usa, que é um pouco mais fácil de classificar e até da paciente entender. A gente classifica endometriose de grau 1 até o grau 4, que é a endometriose profunda, a endometriose que acaba acometendo o intestino. O 1 e o 2 são os casos mais leves, que a gente fala que é a endometriose peritoneal. Endometriose profunda, 3 e 4, é aquela que, sim, vai além de invadir outros órgãos, pode ir até a camada muscular, até a camada mucosa de outros órgãos, de outras estruturas pélvicas. Então, de uma maneira mais simples de entender, a gente poderia classificar de endometriose do grau 1 até o grau 4. E pensando agora nos tratamentos, que também é um dos temas da nossa conversa, nós temos o tratamento cirúrgico e também o tratamento clínico, né, doutor? Explica pra gente quais são as diferenças e quando cada paciente vai ter indicação de cada um desses tratamentos também, né? Pra gente pensar, porque são todos casos cirúrgicos ou não? Explica também esse sentido. Essa é uma dúvida bem comum, né? A primeira pergunta, acho que seria quando operar a paciente, né? Para nós, quando a gente atende, faz o diagnóstico de endometriose, a gente sempre tenta detalhar quais são os planos de vida daquela paciente, qual que é a condição que ela está vivendo atual, porque a partir do momento que a endometriose causa dor e isso gera alguma incapacidade emocional ou física da paciente, aí já está um forte critério para essa paciente fazer a cirurgia, né? A cirurgia sim, um dos pilares do tratamento, tá? Mas a gente também tem a possibilidade do tratamento clínico. Quando que o tratamento clínico ele é possível? Quando a queixa da paciente é dor quando vai menstruar, quando a gente sabe que aquela endometriose não é profunda, e se a queixa principal que diminui a qualidade de vida dela é a dor, às vezes fazendo um bloqueio hormonal, usando anticoncepcional ou implantes como DIU, Mirena, isso já vai resolver o problema daquela paciente naquele momento, né? Ah, não, eu tenho uma paciente que ela é infértil, e a questão da infertilidade dela é relacionada à endometriose. A gente tem, assim, a opção de cirurgia, mas também temos a opção de fertilização in vitro. Se a dificuldade, a queixa principal daquela paciente naquele momento de vida é o sonho da maternidade, né? E a gente tem aquele grupo que mesmo tentando o tratamento clínico, ou que já tem uma endometriose que é muito sintomática, que não resolveu com o uso de remédios para a dor, aí sim a gente acaba indicando a cirurgia também. Que bacana, então né, vai levando um tempo e a necessidade daquela paciente. Doutor, quando a gente fala sobre essa questão da dor, né, até comum muitas vezes chegar no pronto-socorro, as pacientes sentindo muita dor, até para tomar remédio, então isso também é um sinal de alerta até mesmo para os médicos acompanhar e falar, olha, não tá certo, porque já vi casos de conhecidas, de pessoas que constantemente depois veio esse diagnóstico, então essa questão da dor é algo muito realmente significativo dentro desse diagnóstico, certo? Sim. A dor, é comum a gente atender pacientes que procuram pronto-socorro
principal queixa é a dor, e ela sabe que se ela vai menstruar nos próximos dias, ela já começa a ficar preocupada e com uma certa angústia. Irá vir minha menstruação, eu vou ter a mesma intensidade de dor, e a gente sabe que a dor, ela pode também prejudicar em relação à rotina da vida dessa paciente. É aquela paciente que não consegue ir no trabalho de manhã, é aquela paciente que não consegue fazer um exercício físico porque está incapacitado pela dor, é aquela paciente que vai utilizar algumas medicações para dor e ainda assim irá continuar com a dor. Então, cada caso é muito individual e é isso que é o nosso papel, é identificar qual que é o perfil da dor naquela paciente, qual que é a intensidade e o quão isso afeta a qualidade de vida dela. Doutor, voltando um pouquinho sobre a questão do tratamento que a gente estava falando, a questão da cirurgia, então, é um dos tipos de tratamento disponíveis, e o doutor faz a cirurgia robótica da endometriose. E gostaria que o doutor começasse a explicar para a gente também sobre a diferença de uma cirurgia convencional para a cirurgia robótica e os benefícios que isso tem trazido para as mulheres. E acho que para a gente começar, o doutor pode explicar para a gente. Bom, dentre as opções cirúrgicas, a gente tem a videolaparoscopia, são 2 procedimentos minimamente invasivos, né? A gente tem a videolaparoscopia e o uso da plataforma robótica. O que seria o uso da plataforma robótica? É a mesma cirurgia videolaparoscopia, porém com o uso de tecnologia que permite a nós, cirurgião, fazer alguns movimentos mais precisos em relação, qual que é a vantagem da robótica em relação à videolaparoscopia? A qualidade da imagem, esses movimentos que eu comentei antes, a minuciosidade nos movimentos, nesses detalhes, acaba aprimorando o tempo cirúrgico e o processo da cirurgia também, na cirurgia robótica, né? A gente sempre fala que é muito difícil a gente falar qual que é o melhor método cirúrgico, a videolaparoscopia ou a robótica. Depende, a gente sempre tem que individualizar todas as situações, né? Tem situações que a videolaparoscopia vai atender muito bem, e tem situações em que a robótica vai atender tão bem quanto a videolaparoscopia também. Isso é bem bacana, porque também é um diferencial que vem trazendo para os pacientes da região. O que a gente tem de concreto? Quanto menos invasivo é a cirurgia, melhor a recuperação no pós-cirúrgico da paciente, né? Então, quando a gente compara uma plataforma robótica com a videolaparoscopia, a gente pensa no retorno às suas funções no pós-cirúrgico também. Isso é importante. Doutor, falando sobre a questão da cirurgia na infertilidade, então essa paciente que tem essa queixa da infertilidade, ela passa pelo procedimento, ela então vai voltar a essa fertilidade, assim que é retirado esse endométrio que tem a mais, como que funciona o procedimento da cirurgia e como que ele afeta esse sintoma no caso da mulher? A infertilidade dentro da endometriose, ela tem os principais fatores, né? A gente sabe que a endometriose é um processo inflamatório. Quando ela está na pelve, ela vai gerar um processo inflamatório nos órgãos adjacentes, até na parte sistêmica da paciente. E se a gente tem uma paciente que é considerada inflamada, por si só, a gestação já é difícil, porque tem a parte da ovulação, que já fica um pouco com mais dificuldade de ser naturalmente. Então, existe só pelo processo inflamatório uma dificuldade em se gestar. E, além de ovular, a paciente precisa também que esse embrião implante no endométrio. E já tem vários estudos mostrando que esse processo inflamatório do endométrio, mesmo dentro do útero, também pode prejudicar a fertilidade. Além disso, dessa parte ovulatória, a gente tem a parte estrutural. A endometriose, com o passar dos anos, ela vai criando algumas aderências, ela pode modificar a estrutura do ovário, ela pode criar aderências nas trompas. E toda essa modificação estrutural da pelve, em que ela vai cada vez ficando mais retraída, e esse é um dos componentes para a infertilidade. Quando a gente tem uma paciente com esse perfil, qual que é a principal meta? É voltar a estrutura da pelve dela o mais próximo do fisiológico. Então se tem cistos nos ovários, talvez tirar o cisto é uma opção. Se tem aderência nas trompas, tentar voltar a anatomia das trompas fisiológico é uma opção. Se temos endometriose no peritônio, quanto mais endometriose a gente tira dessa paciente, consegue tirar, menos inflamada ela vai estar depois. E tudo isso melhora como um todo a qualidade de vida e a chance dela gestar na sequência, tá? Ainda, existem algumas divergências nos estudos em que
a gente individualiza muito de paciente para paciente, que seria qual o melhor momento para operar? Ou será que a cirurgia deve vir antes ou depois da fertilização in vitro? Então, esses detalhes a gente consegue, através da avaliação individual de cada paciente, definir qual que é a melhor opção para aquela paciente. Que bacana, então isso é algo muito diferente mesmo da gente falar, porque muitas vezes o próprio diagnóstico mexe muito com o emocional dessa paciente, né, doutor? Muitas vezes esse processo de querer gestar, né, nesses casos de paciente, já é um processo que emocionalmente desgastante e um diagnóstico também. Mas saber que tem os tratamentos disponíveis, que tem uma equipe também qualificada para atender essa mulher, é um conforto a mais, certo? E como que é essa questão emocional, justamente, de falar para essa mulher no diagnóstico da endometriose hoje, essa conversa, então, de fato, do momento em que o doutor aceita o diagnóstico? O caminho principalmente da paciente que está lidando com a infertilidade, realmente ele pode ser um pouco mais longo, né? Quando a gente recebe uma paciente no consultório, ela já passou por alguns outros médicos, ela já fez diversos exames, mas às vezes ainda faltou realmente finalizar o diagnóstico da endometriose. Então, focando um pouquinho mais na endometriose, quando ela recebe esse diagnóstico, sim, ela pode receber esse diagnóstico com um pouco mais de ansiedade, porque é algo que pode ser um pouco mais complexo, dependendo a intensidade, o nível da endometriose, mas também como, de certa forma, uma forma de alívio, de saber descobrir o que aconteceu e qual que é um dos motivos da sua infertilidade. Porque, como eu comentei, quando ela descobre que tem endometriose, existe sim um caminho para o tratamento, né? Certo. Que pode ser cirúrgico ou pode ser através da fertilização in vitro. E isso acaba trazendo um alívio. Também, né? Não ficar nesse limbo ali de sem saber o que está acontecendo, né? Isso é fato também. Doutor, falando um pouquinho mais sobre essa questão do tratamento, a gente citou a questão da cirurgia robótica. No caso de cirurgias, né, em caso de endometriose profunda, que ele afeta outros órgãos, também é possível fazer essa retirada em um único procedimento? Ou essa paciente precisa fazer uma parte de cada vez? Como que funciona no caso de pacientes mais graves? Uhum. Bom, um exemplo que a gente operou no final de semana foi a cirurgia através da plataforma robótica, a cirurgia com endometriose intestinal, né? A gente trabalha com equipe multidisciplinar, isso é importante a gente falar. Então, eu sou ginecologista, geralmente a gente opera a parte que cabe a mim, da ginecologia, e quando a gente tem endometriose intestinal, a gente acaba entrando com a equipe da gastro também, né? E dentro da plataforma robótica, a gente consegue fazer tudo no mesmo momento. É óbvio que, como são complexidades de cirurgias diferentes, o tempo cirúrgico também é diferente. Geralmente, quando a gente tem endometriose, além da parte peritoneal, envolvendo outros órgãos, outras cavidades, a cirurgia demanda mais tempo e também mais atenção, né? Porque são outros órgãos tão importantes quanto o útero. Então, o que muda de um perfil para o outro é principalmente o tempo cirúrgico e a equipe cirúrgica que vai ser multiprofissional, né? Que bacana. Então, esse procedimento também, a paciente, então, vai uma vez, faz todo o procedimento de uma só vez, uma vez só a parte do trauma cirúrgico, né? Não precisa o objetivo principal é sempre esse, é ressecar o máximo de doença possível naquela paciente. Que bacana. Doutor, falando um pouquinho, um detalhe que o doutor comentou anteriormente é sobre ser uma doença inflamatória. Existem hábitos de vida que essa mulher pode ter, então, que o doutor comentou, que auxiliam a diminuir os sintomas ou até mesmo, como o doutor disse, passar despercebido ao longo da vida? Como seria isso e como que essa orientação também é importante no consultório, no dia a dia, para que esse paciente tenha os menores danos possíveis? Quando a gente fala tratamento de endometriose, vai além do ginecologista, né? Hoje em dia a gente tem uma equipe que entra junto à nutricionista, que a gente sabe que a maneira como a paciente se alimenta, qual a qualidade dessa alimentação influencia na parte inflamatória. A gente tem acompanhamento da fisioterapia também, porque como acomete principalmente os órgãos pélvicos, a gente tem algumas disfunções do assoalho pélvico, algumas disfunções gastrointestinais, além do ginecologista, do urologista ou do gastroenterologista, que acaba auxiliando nós nessas pacientes também. Então, quando a gente fala em hábitos de vida, o objetivo é principalmente uma dieta anti-inflamatória, né? O nutricionista, ele auxilia nós nessa parte. Além disso, fazer atividade física diminui a inflamação ao longo prazo. Isso não serve apenas para endometriose. A gente sabe que ter bons hábitos de vida em relação à alimentação e atividade física
Está relacionado com uma melhora do hábito intestinal, melhora do risco cardiovascular dessa paciente. Em relação ao humor também influencia, a gente sabe que a atividade física libera endorfinas, então em relação à fadiga, à depressão também diminui todos esses riscos, né? Então, os principais pilares que a gente sempre tenta abordar com a nossa paciente é uma alimentação adequada e atividade física. Bacana, então essa equipe multi está ali para apoiar também essa mulher nesse tratamento. Doutor, antes da gente encerrar a nossa conversa, então eu gostaria que o doutor novamente destacasse para quem está assistindo, então, quais são aqueles momentos que você deve se preocupar e que deve buscar ajuda médica? A importância, de fato, do acompanhamento com um ginecologista de confiança para fazer esse rastreio, esse diagnóstico, e até mesmo para muitas vezes mães que estão assistindo, que têm as filhas que sentem muita dor. Então, para a gente reforçar novamente essa questão do diagnóstico para o tratamento também precoce, muitas vezes. Bom, eu acho que o recado é o recado inicial que eu falei, que a gente não deve minimizar a dor, né? Se a questão é, tenho dor para menstruar, tenho cólicas para menstruar, sempre deve-se pensar em endometriose. E, frente a tudo isso que eu desmistifiquei, falei alguns dos sintomas, tudo isso vai agregando no valor do diagnóstico de endometriose clínico, né? E também, a mensagem que fica é não pensar que somente um ultrassom transvaginal vai fazer o diagnóstico. É aquilo que eu comentei. Tem que ser feito por um médico especialista em endometriose, que saiba ver as imagens no ultrassom, e a ressonância acaba sendo um outro exame com uma acurácia, uma sensibilidade e precisidade tão bom quanto o ultrassom, na dificuldade de se fazer o ultrassom como o principal método, né? Então, o recado é esse, não banalizar, achar que aquilo é normal. Quando se tem dor para menstruar. Desde a adolescência até a idade adulta, a gente tem que estar atento a todas essas fases da doença. Isso é muito importante. Até porque no Brasil nós temos cerca de 10 a 15% da população então, de mulheres que têm a doença. Então é um número expressivo, né, doutor? Então a gente precisa olhar com atenção também para a nossa saúde, para ter esse cuidado e o diagnóstico correto também. Então, obrigada. Sim, obrigado. E, doutor, novamente, eu gostaria de agradecer a presença no São Lucas 24 Horas. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Fica o convite mais vezes. Obrigado. E o São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!